Uma operação do BOPE numa comunidade do Rio de Janeiro terminou em confronto e prisões. A disputa entre traficantes tem piorado, levando terror para todos os moradores. Como você se sentiu quando você chegou em casa? Você viu os buracos, por onde o tiro passou? Me senti sem chão, até porque foi um sonho que a gente tinha, né, de ter a casa própria e tudo de repente, tudo foi por água abaixo. Você poderia dizer se durante os confrontos a sua casa foi atingida? Foi baleada por algum ponto, perto de alguma família seu? Então, nesse confronto dessa vez não foi atingida, só que na casa ao lado sim, pegou no telhado. E parecia que estava sendo lá em casa, porque lá em casa também é de telhado. Então qualquer barulho, por mais simples que seja, parece que está estremecendo tudo. E quando acontece algum confronto aqui, como você faz para se proteger seus filhos? Quando a gente estava em casa e acontecia essas coisas, a gente ia para a cozinha. Eu sempre tive a ideia minha ideia era desligar o freezer e botar as crianças dentro, que era o único local que eu achava seguro para pôr eles, mas sempre eu era impedida pelo meu marido. Como foi para você se sentir durante os confrontos, tendo 2 filhos dentro da sua casa? Como era para você? Como você se sentia? Eu me sentia muito incapaz, né? Porque ao mesmo tempo você quer proteger, só que eu também tenho meus problemas de ansiedade, né? Então ficava naquele misto de tentar me controlar para tentar controlar os meus filhos, principalmente o caçula, que ele é autista. E você tem filho pequeno? Sim, tenho 2 adolescentes e 4 filhos pequenos, um deles é um bebê. E como você faz, geralmente, com eles, quando acontece esse tipo de coisa? Então, a gente fica todo mundo deitado no chão da cozinha. E é isso. Tentar achar o local mais seguro possível. Eu tento ir pro meu quarto, que é o lugar que é menos perigoso, vamos dizer assim. Só que mesmo assim eu tenho muito medo. Por a minha casa não ser de laje, ela é de telha. Então eu fico muito com medo de vir tiro pelo telhado, né, no caso. A guerra aqui no morro, ela afeta ou já afetou a sua vida financeira de alguma forma? Sim, afetou, porque eu trabalho com vendas e deu uma parada nas vendas e muita gente deixou de fazer pedido por conta desse momento assim de tiro, essas coisas assim. Sim, demais. Porque eu tenho um estabelecimento, por conta dessa guerra a gente não conseguia trabalhar, não poderia abrir, né? Então foi virando aquela bola de neve. E quando você tinha que ir trabalhar, como você se sentia tendo que deixar seus filhos aqui sozinhos? Apavorada de ter que deixar com a minha sogra, não saber o que fazer e qualquer momento dar um tiro eu não estar em casa para poder, assim, recorrer, chamar as crianças, segura. Eu confesso que eu não fui. Eu tive que ficar com eles porque eu não tinha segurança de descer, nem de subir. Eu não tinha essa segurança de deixar eles sozinhos. Então acabei deixando o trabalho de lado. Com isso eles também não estudavam por conta do... Isso, porque eu não tinha aula, não tinha nada. Então a gente... era uma quarentena que a gente tinha que fazer por conta da guerra, né? Quando geralmente tem confronto, né, as escolas fecham. Como você faz para poder cuidar dos seus filhos, trabalhar? Você deixa eles em algum lugar? Sim, deixo eles tudo com a minha sogra para mim poder trabalhar.
ou, na maioria das vezes, tendo que faltar ao trabalho para poder ficar em casa com eles. Você citou que tem um filho autista, e como que é pra ele durante esses confrontos? É muito desesperador mesmo, e ele acaba se acalmando assim, tenta se acalmar um pouco quando o meu filho mais velho que acaba conseguindo acalmar ele. Qual seria uma vida ideal para você aqui dentro da comunidade? Vida ideal dentro da comunidade, acho que não tem não. Acho que a vida menos ideal, na maneira possível, assim, seria fora da comunidade, onde que eu acho que é menos perigoso, né? Apesar que o perigo está em todo lugar. Uma vida ideal seria uma vida sem guerras, sem tiros, né? Que a gente pudesse ter o direito de ir e vir sem essa preocupação. Eu até estava falando com meu filho uma vez que antigamente tinha violência, mas não era como é hoje em dia. Antigamente a gente podia ficar na praça, na beira da calçada, até 2, 3, 4 horas da manhã, sem preocupação. Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. Já aconteceu alguma situação que os tiros atingiram sua família? Atingiram a residência, a família não, graças a Deus. Eu entrei novamente em crise de ansiedade e depressão, onde eu não consegui mais assim, chegar, ir na rua, ter crise de pânico quando eu ia. Comecei a tremer, sentir as pernas bambas, e isso impactou bastante assim, na minha saúde mental. E como é que você tentou lidar com tanta violência que você viu? Eu cheguei no limite onde eu não consegui mais ficar no local. E aí eu, após alguns dias, depois dos últimos tiroteios, eu passei uns 20 dias fora da comunidade. Geralmente você sempre faz isso quando vai se proteger, quando acontece alguma... Não, assim, quando acontece, normalmente, né, eu estava dentro de casa com meus filhos e acabava, tipo, me escondendo dentro do quarto, onde era mais seguro, né? Sim. Em termos assim. E a guerra que acontece no morro afeta a sua vida financeira? Muito, impactou muito, assim. Eu vendia bastante e a venda caiu, assim, absurdamente. Então, tipo assim, até Natal eu consegui vender alguma coisa. A partir do Natal eu não consegui vender mais. E quando tá tendo tiroteio, como você faz pra ficar com seus filhos, sendo que a escola fecha? Infelizmente, a gente fica preso dentro de casa, né? E aí não tem vida social, não tem lazer, né? Porque tá na porta da minha casa, no entanto, não tem como a gente sair nem fazer nada. Nem pra gente poder tentar pra um lugar mais seguro, não tem como sair, né? Um adolescente e um entregador de farmácia foram mortos num ataque a tiros no Rio de Janeiro. Moradores chegaram a fechar um túnel próximo, mas não resistiu. A mãe dele foi ferida na perna e está internada. Como foi para você ter criado seu filho sozinha, tentando manter ele longe disso tudo e no final acaba perdendo ele pela violência? Bom, para mim foi uma coisa muito complicada, muitas dificuldades eu tive para poder estar com ele, presente ele até o último momento da minha vida. Eu sempre fui uma mãe dedicada para ele, sempre procurei dar o melhor para ele, educação, tudo que eu pude fazer por ele eu fiz. Fiz o máximo possível que eu pude por ele, queria fazer muito mais, mas felizmente não cheguei até o fim, né? Não consegui dar mais, porque realmente aconteceu essa tragédia, mas eu sei que o pouco que eu pude fazer por ele está feliz onde eu estou e eu tenho certeza que ele me agradeceu muito. Como muitas pessoas conhecem, a mãe que eu sou, tive muito medo de perder ele, portanto eu ter medo de perder ele, que eu não deixava ele solto e acabei perdendo ele por essa tragédia. Como foi pra você? Tipo, você estava saindo do aniversário dele e aí aconteceu tudo isso? Não. A questão é que, conforme a foto do aniversário dele,
que utilizaram para poder usar, né, como o acontecido. Não foi aniversário dele naquele dia. O aniversário dele foi um domingo antes. Esse ano ele teve 2 festinhas, uma individual que era para os coleguinhas da onde eu moro, e a outra festinha dele eu resolvi, por algum acaso, botar só a família, fazer só familiar. E ele me pediu muito a festa do Messi. Ele era apaixonado pelo Messi. E ele me pediu que eu fizesse essa festinha para ele. Como eu não estava numa boas condições, eu resolvi fazer um pouco da comemoração dele e fiz o máximo possível, com tudo que ele tinha direitinho do Messi, até mesmo a camisa dele que ele escolheu. Então, essa foto que foi parar conforme foi a festa dele, eu saí da festa dele, não era o dia da festa dele, ou seja, foi um domingo antes da festa dele. E aí foi aonde a gente estava vindo, tinha um passeio de rua que eu nunca realmente costumava sair com ele à noite. Esse dia eu levei ele para sair comigo, para lanchar comigo, e foi onde a gente voltou e a gente foi pega de surpresa. Qual a diferença? Que antes morava você com seus filhos e agora você, de certa forma, está morando sozinha. Bom, a diferença é que realmente no momento eu me sinto muito só. Até porque eu tive um outro filho que voltou para casa depois dos acontecidos, mas é um rapaz, um adolescente, né, que ele está mais ausente do que presente. Então, o Guilherme era uma criança muito dedicada a mim. O Guilherme era uma criança muito preocupada comigo e eu era muito preocupada a ele. E ele era um filho que ele era um amigo exemplar, um amigo de verdade. Então, tudo isso, hoje em dia, fica difícil para mim, eu não ter mais ele. Ele não vê ele, mas ele chega da escola, o sábado, conforme era o dia dos treinos dele. Todo sábado eu estava no meu trabalho, quando ele descia com a chuteirinha dele embaixo do braço. Meu nome é Guilherme, tenho 13 anos e eu acho que eu faço parte do coletivo. O coletivo é muito importante para mim e eu estudo muito para vir jogar futebol. Se eu não estudar, vai ter que chegar lá na frente e não saber nada. É isso. E ele ia falar para mim que estava indo pro futebolzinho dele. Quando ele saía do futebol, ele passava na padaria de novo, onde eu trabalho, me dava satisfação, eu dava as instruções para ele. Ele era um garoto muito obediente, nunca passou por cima das minhas ordens. Era o que eu falava para ele, e muitas das vezes ele falava assim: ah, mãe, posso? Eu tinha muito medo de deixar o Guilherme por cima do morro, pelos altos, porque eu sei que ali tem muitas crianças que convivem ali. Mas eu tinha medo, até mesmo por eu ter pegado uma fase muito difícil de estar trabalhando o dia todo e o Guilherme está muito largado sozinho dentro de casa. Então aquilo me preocupava muito, porque eu não podia sair do meu trabalho correndo e ir à procura dele no meio do tiroteio, no meio de qualquer outra coisa. Então hoje, para mim, eu me sinto muito só mesmo. Eu só me vejo com as fotos dele, com as lembranças dele da minha casa. Como amigo, ele foi belo filho, um excelente filho. Você agora, você se sente segura saindo de casa sozinha? Não me sinto segura. Até porque tem fatalidades que acontecem a gente menos sem esperar. E eu evito muito de sair, principalmente à noite. Não saio mais, eu estou muito isolada, até porque também ainda não estou adequada a sair também, ainda tenho uns problemas meus independentes, então eu não tenho mais coragem de sair à noite, principalmente só. Não tenho. Como seria uma vida ideal para você dentro da comunidade agora? Bom, eu não tenho mais explicação para dizer como é que é a minha vida ali dentro agora, entendeu? Não sei mais como dizer como é que seria lá fora, porque eu estou num momento de perdido. Eu não sei se continuar ali seria uma coisa boa para mim, também eu não sei se sair para fora também me ajudaria mais, mas o momento que eu falo é que eu preciso continuar ali, querendo ou não, eu preciso continuar. E a única coisa que eu tenho a dizer agora é pedir força a Deus. Pedir força a Deus para prosseguir, até porque eu ainda tenho um trabalho ali, mas estou afastada devido aos meus problemas, que eu não estou em condições de voltar ainda, então ainda eu estou presa um pouco aqui, me segura mais um pouco. Por mim, realmente, eu não estaria mais, mas eu não podia sair no momento.
mais conviver com essa violência. Queremos uma comunidade de paz.